Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto glória e aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto glória e aleluia. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e o Jesus Cristo é o capitão. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ter lavado seus próprios corações. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ter lavado seus próprios corações. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, vem, vem e enche-me de ti. Vem, 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 Espírito de Deus. Vem, vem, vem e enche-me de ti. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de tudo meu ser. Apodera-te, apodera-te, apodera-te dentro do meu ser. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Amém. Alegria sempre no Senhor. Não nas circunstâncias, não em nós mesmos, mas se o nosso coração estiver sempre em Cristo, nós estaremos sempre alegres, mesmo diante das dificuldades. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. E desde já pedir que você convide, sua família, se possível, para que assista junto com você, que você possa compartilhar este vídeo e os demais que nós temos colocado no nosso canal, para que muitas pessoas tenham acesso à palavra de conforto e principalmente à palavra de Deus, nesse momento de dificuldade. Receber algo da parte de Deus é muito especial. Então quero convidar você a orar comigo, para que Deus venha abençoar esse nosso momento de culto, de devocional, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu favor. A Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez, um dia que nós devemos nos alegrar, nos regozijar, onde nós devemos, ó Deus, ser gratos a Ti, porque as Tuas misericórdias, elas se renovaram em nossas vidas, e nós, ó Deus, podemos contemplar mais uma dádiva, um presente que o Senhor nos concede, que é este dia. Pai querido, obrigado pela Tua providência, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem nos ajudado. Eu quero te agradecer pela vida de cada um que está assistindo a este vídeo, que venha, ó Deus, ser um momento abençoador, um momento gracioso, edificante na vida de cada um, ó Pai, que tem acesso a esses devocionais e todas as suas famílias, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, conceda graça e misericórdia a cada um, Senhor. Abençoe este momento de culto e adoração e fala aos nossos corações através da Tua palavra. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero louvar mais um hino que
fala de agradecimento, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por ter nos amado sem nós merecermos. Então quero que você possa meditar na letra deste hino e, se você conhecer, cantar junto conosco. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Amém. Todos nós temos motivos para agradecer ao Senhor, para demonstrar nossa gratidão diante de tudo que Ele tem feito. E eu quero, sem mais delongas, convidar você a meditarmos na palavra do Senhor. E convido você a abrir a sua Bíblia, ou pelo celular, na internet, ou se você tiver uma Bíblia em casa, no livro na carta aos Hebreus, perdão. Quero que os irmãos abram na carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 13. Normalmente, todas as epístolas ou cartas que a gente lê no Novo Testamento, a gente
identifica o seu autor, consegue dizer, né, a carta de Paulo aos romanos, a carta de Paulo aos crentes de Corinto, mas essa carta aos hebreus não se sabe com certeza e convicção quem é o autor. Alguns acreditam que seja Paulo, outros acreditam que seja Apolo, outras pessoas, mas é uma carta riquíssima, que traz muito conhecimento, muito aprendizado, assim como toda a Bíblia. E hoje eu quero meditar de forma breve com vocês sobre a carreira cristã, a vida cristã, a caminhada cristã. Ok? Vamos ler o texto e aí a gente vai fazer as considerações a respeito dele. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 13, diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação, que como a filhos discorre convosco: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Por isso, reestabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes ele seja curado. A vida cristã, a vida com Cristo, ela muitas vezes é representada por algumas ilustrações ao longo da Bíblia. Muitas vezes ela é comparada com uma carta, uma batalha. A vida cristã é comparada como um navio que está ali em alto mar, onde há tempestades, contratempos, e Jesus é aquele que está no timão, comandando o navio. E também muitas vezes é comparada como uma corrida, uma carreira, uma competição, e nós somos comparados como atletas. E eu quero me ater a este texto nessa perspectiva da carreira cristã. E quando eu digo carreira, eu digo a jornada, né, que nós desempenhamos ao lado de Cristo. E em cima desse capítulo 12, do versículo 1 ao 13, trazer aqui algumas exortações práticas para a nossa vida, para que a gente possa analisar e ver como é que nós podemos seguir nesta carreira cristã, e no tocante também à disciplina que vem da parte de Deus, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis, e como toda carreira há os seus percalços. Então, quais são os aprendizados que nós podemos tirar deste texto que nós lemos, desse trecho, né, da palavra de Deus? A primeira coisa que eu queria trazer para a nossa meditação hoje é que nós não somos os únicos a enfrentar esta jornada. Você não é o único que está enfrentando essa jornada cristã. O versículo 1 diz, se você puder acompanhar, Hebreus 12, versículo 1 diz: Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você não está só. Você não é exclusivo na carreira cristã, na jornada cristã. Você não é o único que está enfrentando este dia a dia da vida cristã. O texto diz que é como se nós estivéssemos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhos. Isso diz, irmãos, para nós que nós não somos os únicos a enfrentar. Houveram os profetas, houveram os pais da igreja, os apóstolos, os homens de Deus que vieram antes de nós, que já enfrentaram esta jornada cristã, que hoje descansam no Senhor. E muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, que somos os únicos. E o versículo 1 ainda nos ensina que para prosseguir nesta carreira, nesta jornada, nós precisamos nos livrar de todo o peso e do pecado que nos assedia todos os dias. Imagine você precisa caminhar uma jornada, uma trilha, um percurso, e você começa a caminhar com uma mochila. E dentro dessa mochila tem várias e várias pedras pesadas. Tudo isso, todo esse peso, vai atrapalhar a sua chegada até o final. Talvez você consiga chegar se arrastando com muita dificuldade, mas isso vai prolongar, vai dificultar tanto a tua caminhada, que talvez se você olhasse para esta mochila, tirasse ela das suas costas, você perceberia que você caminharia de forma mais leve, e você chegaria ao final da sua jornada muito mais rápido e com muito mais facilidade. É essa referência que nós temos aqui neste versículo. Deixando para trás, nos livrando de todo o peso e do pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É necessário perseverança porque não é fácil. Não é fácil. Então a primeira coisa que eu e você podemos aprender é que nós não estamos sozinhos, não somos os únicos a enfrentar esta jornada. Jornada esta que não é fácil. Não é fácil. É preciso perseverança. É preciso livrar-se do peso. É preciso enfrentar e confrontar o pecado que nos assedia. E não pense que o assédio do pecado vai ser algo monstruoso, que o pecado vai aparecer para você como um monstro. Não. É com coisas que eu e você gostamos. São nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Por isso é necessário perseverança. Em segundo lugar, para que nós possamos ter uma caminhada, uma jornada cristã de qualidade ao lado de Cristo, nós precisamos aprender que nós temos o exemplo maior, que é o nosso Senhor Jesus. Versículo 2 e 3 vai dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Lembra que eu falei alguns vídeos atrás sobre a questão do foco? Nós não podemos focar nos problemas, temos que focar em Cristo. Para que a nossa jornada cristã ela possa seguir de forma adequada, nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas não simplesmente olhar para Jesus como uma meta a alcançar, como destino a chegar, mas olhar para Jesus como o maior exemplo. E o texto continua: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Jesus tem que ser o nosso referencial em tudo na vida, meu irmão. Ele é o nosso maior exemplo. E na caminhada cristã nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para que nós tenhamos o parâmetro
de como devem ser as nossas atitudes diante de todas as situações, diante de todas as questões. Jesus, irmãos, é o nosso exemplo de abnegação, é o nosso exemplo de renúncia, o nosso exemplo de amor, o nosso exemplo de obediência, o nosso exemplo de firmeza. Ele se abnegou, ele se renunciou, irmãos, quando ele desceu do seu mais alto trono e se fez homem, por mim e por você. E hoje nós vemos tantas pessoas altivas que querem estar acima dos outros, quando aquele que está acima de tudo e todos se rebaixou, se humilhou e se tornou como nós, um exemplo de abnegação, de renúncia, de amor. Porque aqui o versículo 3 diz que ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, pecadores este que ele veio por amor. Este é um exemplo de renúncia, de amor, de abnegação. Aqueles que ele amou se opuseram contra ele. Eram inimigos dele. Por causa do pecado, da cegueira espiritual. Mas por amor, ele resolveu renunciar. Ele resolveu obedecer ao Pai, se entregando. Exemplo de firmeza, de perseverança. Muitas vezes a gente pinta referenciais em nossas vidas. É normal quando a gente é criança, a gente querer ser como os nossos pais. A gente vê o nosso pai levantando um botijão de gás, uma cadeira. Meu pai é o mais forte do mundo, eu quero ser como meu pai. Nós vamos crescendo e na adolescência, na pré-adolescência, nós pintamos ídolos, cantores, personagens de desenho animados, jogadores de futebol. Hoje, né, não tem mais isso. Hoje os ídolos são os digital influencers, né? Aqueles que fazem vídeo, conteúdo digital. Esses são as influencers hoje. Mas a gente tem a tendência de montar referenciais para nossas vidas. O maior referencial que você pode ter é Jesus Cristo. O maior referencial em todas as áreas da vida é Cristo, meu irmão. Então a segunda coisa que nós precisamos aprender é que Cristo, ele é o nosso referencial. É que nós temos o exemplo maior de como se abster, de como tirar todo este peso, pecado e seguir a nossa carreira. Lembre que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos. E eu pinto a imagem de como se nós estivéssemos numa grande arena de competição, uma corrida, uma maratona nos Jogos Olímpicos, e na plateia estivessem todos os apóstolos, profetas, homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós, que sabem que valeu a pena tudo que passaram, e eles olham para nós e vai lá, não desiste, não para, continua correndo, porque no final é bênção, é glória, o resultado é maravilhoso. Estes homens que hoje já descansam no Senhor, eles incentivando a nós. Mas eu também vejo um segundo cenário. Eu vejo essa mesma plateia, muitas vezes olhando para nós hoje, e ele olhando um para o outro dizendo: por que esses crentes fazem isso? Por que ele está parando? Pedro, por que ele está desistindo? João, olha aqui, por que eles estão esmorecendo? Eles não sabem que no final vai ser maravilhoso. Continuem. Nós temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhos. E nós temos o exemplo maior, que é Jesus Cristo. Terceiro lugar, a terceira coisa que a gente aprende é que a nossa filiação em Cristo, em Deus, ela é expressa até nos mínimos detalhes e também nos momentos que a gente menos gostamos. Na nossa carreira cristã, a nossa filiação, a certeza, a convicção de que nós somos filhos de Deus é expresso nos mínimos detalhes e até mesmo em coisas que nós não gostamos. E aqui nós entramos na parte da disciplina, da correção. Do versículo 4 até o versículo de número 13. Versículo 4 diz que nós não esgotamos ainda as nossas forças. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. Dá para fazer mais. Dá para suportar mais. Dá para enfrentar mais. Eu aprendi ao longo da minha vida que existem
uma frase, pelo menos, que nós dizemos que nós não deveríamos dizer. E eu disse algumas vezes na minha vida que é: eu não aguento mais. Muitas vezes eu disse isso para Deus em momentos de aflição, de tribulação, de dificuldade. Deus, eu não aguento mais. Sabe o que foi que eu aprendi? É que eu sempre aguentava mais um pouquinho. Eu sempre suportava mais um pouco. E falar, como nós falamos no ponto anterior de exemplo, Cristo é o nosso maior exemplo. Ele suportou aflições que nós jamais suportaríamos. E hoje, muitas vezes eu e você, com pouca coisa, nos emburramos, nos entristecemos, queremos sair da igreja, abrir mão de tudo, chutar o balde, como diz o ditado. Ai, não vou fazer mais porque ninguém me aplaudiu. Eu não vou fazer mais porque ninguém bateu nas minhas costas, deu um tapinha e disse: muito bem, eu estou vendo, parabéns. Eu não aguento mais. Calma. Você não tem resistido ainda e esgotado as suas forças. Você pode ainda ir além. Persevere, meu irmão. Persevere. Não desista, não pare. Não esgotamos ainda as nossas forças. Versículos 5, 6 e 7 nos diz que os nossos pais, usando o exemplo da terra, mas principalmente o nosso Pai Celestial, nos corrige, nos exorta, porque nós somos seus filhos. Versículos 5, 6 e 7 diz: estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Muitas vezes eu e você, quando somos corrigidos pelo Senhor, nos entristecemos, desesperamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existem lados extremamente positivos na correção, na disciplina que vem do Senhor. O texto diz que Ele corrige aquele que ama. Então, se você está sendo corrigido pelo Senhor, quando você é disciplinado por Deus, quando você é exortado, saiba que Deus te ama. O versículo 7 diz: qual é o filho que o pai não corrige? Vocês que são pais e mães, assim como eu tenho uma filha de 2 anos e 4 meses, Maria Clara, muitas vezes dá muito trabalho, a gente precisa corrigir. Ou alguém aqui é adepto da criação livre, faz o que quer, do jeito que quer? Acredito que ninguém. E nós corrigimos, nós exortamos porque nós amamos, porque nós queremos o melhor. Por mais falho que nós sejamos, mas nós queremos o melhor. Então Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. E aí vem algo extremamente importante. O versículo 8 diz: mas se você está sem correção, do que todos se têm tornado participantes, logo vocês sois bastardos e não filhos. Quando nós, por exemplo, nosso filho está brincando na rua com outras crianças, e nós identificamos que ele está fazendo alguma coisa errada junto com aquelas crianças, nós repreendemos o nosso filho. Agora você vai concordar comigo: se nós estivermos passando pela rua, tiverem crianças fazendo uma coisa errada, 99% de nós não vai dizer nada. Não são nossos filhos. Nós vamos corrigir, educar aqueles que não são nossos filhos. Sejamos sinceros. Nós devotamos tempo, nós destinamos correção àquele que nós amamos, que são filhos. Então, cuidado. Se você se diz filho de Deus e você faz o que quer, faz e desfaz, peca, erra, e você não recebe nenhuma correção, talvez você não seja filho, você seja bastardo. Mas todo filho de Deus, a quem Ele ama, o texto é claro, diz: Ele corrige e Ele açoita, Ele disciplina, Ele educa, porque é pai. Porque é pai. E há uma diferença, meus queridos. O versículo 10 diz que os nossos pais, versículo 9 e 10, nos corrigiam e nós os respeitávamos.
E eles nos corrigiam segundo melhor lhes parecia. E eu vou dizer uma coisa. Os nossos pais terrenos erravam. Claro que erravam. Mas Deus não erra. Os nossos pais terrenos, eles nos corrigem pelos que eles acham melhor, pela criação que eles tiveram, da forma que eles querem nos educar. E eles podem se equivocar em algum momento. Mas a correção de Deus nunca vem equivocada. E aí vem o objetivo da correção. O objetivo da disciplina por parte de Deus. Versículo 9, 10 e 11 diz: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Se nós obedecemos aos nossos pais terrenos, quanto mais ao nosso Pai Celestial, meu irmão, que sabe melhor para nós. Na jornada cristã, você tem que entender que a disciplina, a correção, ela tem objetivos claros. Primeiro, a maturidade cristã. Nós amadurecermos. Segundo, a santidade. Versículo 10 diz: a fim de sermos participantes da sua santidade. Esse é o aproveitamento da disciplina. Quando Deus nos corrige, irmãos, é porque Ele quer que nós sejamos cada vez mais santos, irrepreensíveis, como é Jesus Cristo, como Deus é. Então se alegre quando você é disciplinado, porque você está tendo a oportunidade de se tornar mais santo, mais maduro na fé. A disciplina também tem o objetivo de produzir frutos. Quando uma criança coloca o dedo na tomada, leva um choque, nós a corrigimos, eu acho difícil ela querer colocar o dedo de novo. Ela vai entender que aquilo machuca, que aquilo é perigoso. Nossa filhinha está no processo de aprendizado, de sair das fraldas para fazer o xixi e o cocôzinho dela no troninho. E é difícil a gente deixar ela só de calcinha, ela faz xixi no chão. E a gente vai lá e corrige. Não faça isso, meu amor. Peça, avise que papai coloca você no troninho, mamãe coloca você no troninho. Os primeiros dias, complicado, nunca pedia. Mas a gente já tem visto amadurecimento. Papai, quero fazer, mamãe, quero fazer. A gente vai lá, coloca no troninho, ela faz. E ela morre de alegria porque fez no troninho. E sai, pede para tirar foto, para filmar, para fazer tudo. É maturidade. Frutos, aprendizado. Mas por incrível que pareça, a disciplina também ela traz ânimo. Não é para matar. Deus não disciplina ninguém para matar, para acabar, para destruir, mas é pelo contrário, é para animar a continuar a jornada, perseverar na caminhada. Versículo 12 e 13. Por isso restabeleça as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Se recupere, se recomponha. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. A caminhada cristã não é fácil, meu querido, minha querida. Mas nós aqui aprendemos, primeiro, que nós não estamos sozinhos nesta jornada. Segundo, nós temos o maior exemplo. O maior exemplo que nós devemos seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. Um exemplo de abnegação, de humildade, de renúncia, de amor, de firmeza, de perseverança. E terceiro, a nossa filiação em Deus durante a nossa caminhada, ela se expressa nos mínimos detalhes e até em coisas que nós não gostamos. A disciplina, a princípio, ela não parece ser boa. Vamos ser sinceros, ninguém é disciplinado e fica morrendo de rir. Ai, estou sendo repreendido. Não, é pesada. Mas tem que ser futuramente um motivo de alegria, porque ela vai produzir maturidade, santidade, frutos, vai nos animar. E lembre-se, Deus só corrige aquele que Ele ama. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, lida e falada neste momento, Senhor. Que venha a ser fruto aos nossos corações, produzido através do arrependimento sincero,
Que a Tua palavra lançada, ó Deus, venha frutificar em nossas mentes, em nossos corações, ao ponto de nós obedecermos aquilo que nós aprendemos. Nós sabemos que não estamos sozinhos na nossa jornada cristã. Tu estás conosco. Que Tu, ó Jesus, é o maior exemplo para nós, que a disciplina ela é essencial, porque o Senhor corrige a quem ama, para que cada dia sejamos mais santos. Meu Pai, eu peço ainda por esta pandemia, que o Senhor, pela Tua misericórdia, cesse, ó Deus, essa situação. Abrevia a resolução deste problema, ó Deus. Ajuda os Teus filhos, aqueles que estão perdendo seus empregos, aqueles que estão passando por alguma necessidade súbita, ó Deus. Restaura a saúde daqueles que estão enfermos. Abençoa os nossos governantes para que tomem decisões sábias, Jesus. E abençoa o nosso restante, ó Deus, de domingo, nosso início de semana. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.